Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e hoje eu vou atender mais um pedido de uma amiga lá do Instagram. Ela pediu o modelo Vagonite para barrados de pano de prato. Então eu escolhi um modelo que você pode utilizar em panos de prato, mas você também pode aumentar uma carreira se você quiser bordar em barrados de toalha. Então eu trouxe uma opção que você pode bordar em dois tipos de trabalho. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de etamine médio, que é aquele etamine que tem 5 quadradinhos em 1 centímetro. O etamine comum, o etamine maior, tem 4 quadradinhos em 1 centímetro e o micro etamine tem 6. Então, esse tamanho é um tamanho médio, mas você pode seguir esse passo a passo bordando direto no seu barrado de pano de prato ou no seu barrado de toalha. Eu vou fazer o bordado utilizando a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. A minha amostra hoje mede 28 centímetros por 13. E se você bordar em um barrado de pano de prato, você vai ter 37 quadradinhos de altura. Se você aumentar aquela carreira que eu falei, você vai conseguir um trabalho com 49 quadradinhos. Você inicia encontrando o centro do seu trabalho. Então, você vai dobrar tanto na largura quanto na altura e vai encontrar a trama vertical do centro. Então, você dobra e encontra a trama vertical do centro. Esse desenho, ele tem um centro de uma carreira com flores e depois tem carreiras laterais. Eu escolhi a cor vermelha para bordar as flores nessa primeira parte que nós vamos fazer e depois eu vou fazer as laterais com uma cor mais escura. Então, eu vou conseguir um contraste bem bonito nesse trabalho. Então, você vai escolher uma cor para as flores e outra cor para fazer as laterais. Vai escolher as cores combinando com todo o pano de prato ou da toalha que você escolheu. Você inicia a partir daquela trama do centro, dividindo a sua linha. Lembrando que todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui no vídeo, a cada carreira. Divide a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Nossa contagem vai ser feita somente nessas tramas verticais. Então, você sempre pula esse quadradinho aqui da horizontal, ó, sempre contando somente as tramas verticais. Então, para quem nunca bordou o vagonite ele é bordado somente nessas tramas verticais e somente naqueles fiozinhos mais altos. É um trabalho que não tem avesso. Essa primeira parte, nós vamos precisar fazer uma contagem. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, marca a próxima, ó, somente as tramas verticais, e vai começar o bordado uma trama à sua esquerda, a próxima trama vertical da esquerda. Então, a partir do centro, você conta uma, duas tramas verticais, começa a bordar uma trama vertical à sua esquerda. Essa é a primeira trama, você vai fazer uma linha de 9 tramas. Assim que você bordar as 9 tramas, nós vamos fazer outra ponta dessa que a gente fez no início. Então, você vai fazer essa contagem. A partir de uma trama vertical à frente, ela é a primeira, você conta uma, duas e borda a terceira trama vertical. Agora, você volta aqui nessa carreira principal, aquela carreira de 9. Volta aqui nessa carreira, nessa mesma reta, você vai pular uma trama. E a partir da próxima trama, você vai fazer de novo a carreira de 9. Então, você vai fazer isso em todo o comprimento. Então, eu fiz aqui a carreira de 9, eu vou mostrar mais uma vez. Você conta uma trama à frente. Vai contar agora uma, duas, 3 tramas para cima, borda a terceira trama, volta aqui embaixo, pula uma trama, na próxima, você faz a carreira de 9. E vai fazer isso em todo o comprimento até chegar na lateral do seu trabalho. Quando você chegar próximo ao final do seu barrado, você pode escolher, você pode terminar em linha reta. Então, aqui eu fiz os 9 pontos. Eu posso fazer aqui mais uma ponta, só que eu não vou ter muito espaço aqui depois da ponta. Então, meu desenho vai ficar pela metade. Então, aqui você escolhe. Você pode fazer aqui uma última ponta e terminar com a sua flor pela metade. Ou você termina em linha reta. Então, é só você terminar aqui em linha reta. E vai esconder essa linha dentro da bainha. É só você colocar a sua agulha em cima dessa carreira que você acabou de bordar. Entrar em linha reta dentro da bainha da toalha, vira a sua agulha por dentro da bainha
vai passar essa linha por dentro da bainha, depois você sai e corta a próxima. Você distribui as linhas, algumas você faz para cima, outras para baixo, mas o arremate ele é feito sempre dentro da bainha da toalha. O vagonite ele não tem avesso. Na aula anterior eu mostrei para vocês como fazer o arremate dentro da bainha. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, você pode voltar naquele vídeo que no final da aula tem o passo a passo de como fazer esse arremate se você tem dificuldade. Agora volta para o centro, vamos fazer esse mesmo desenho para o outro lado. Como a gente já tem aqui a linha de 9, então agora a gente não precisa fazer mais essa contagem. A gente vem aqui embaixo, do mesmo jeito, pula uma tama, na próxima, de novo, faz a linha de 9 tamas. Assim que você bordar as 9 tamas, vai fazer de novo a ponta. A partir de uma tama à frente, lembrando que sempre que eu falar pular uma tama à frente, é a próxima tama vertical. Então, a partir da tama da frente, você conta 1, 2, 3 e vai bordar a terceira tama. E agora o mesmo passo a passo. A partir daquela carreira principal, você pula uma tama, na próxima você borda 9. E também vai fazer isso em todo o comprimento, fazendo esse passo a passo até o final e escondendo a linha dentro da bainha. Assim que você terminar essa carreira em todo o comprimento, você tem esse resultado, termina sempre os dois lados da mesma maneira. Agora vamos fazer a segunda carreira. Você vai pegar a mesma quantidade de linha e vai iniciar passando pelas mesmas tamas que você acabou de bordar, aquelas 9 tamas em linha reta. Você passa pelas mesmas 9 tamas e agora nós vamos fazer essa ponta para o lado de baixo. Então, você tem de novo, ó, aquela tama do centro, ó, que você pulou entre as carreiras de 9, ela é a primeira, você conta 1, 2 e borda a terceira tama. Depois, passa pelas 9 tamas de novo. Olha que fácil. Essa é uma carreira bem simples. Passou pelas 9 tamas, de novo, você tem aquela tama que você pulou, ela é a primeira, você conta 1, 2 e borda a terceira tama. E vai fazer isso em todo o comprimento até você fechar todos os balõezinhos. Agora, nós vamos fazer esse mesmo desenho para o outro lado. Então, você pega ainda a mesma quantidade de linha que você utilizou nessas duas carreiras. Então, você iniciou nessa tama, você de novo passa pela mesma tama. E vamos repetir a mesma contagem lá do início. Você tem essa tama, você vai pular uma tama e marcar a próxima. E o seu desenho começa uma tama à esquerda. E faz a linha de 9. Então, você tem aquela tama do início, você passa pela mesma tama, depois você conta 1, 2 tamas para cima e uma à esquerda. Essa tama da esquerda é a primeira da linha de 9. Assim que você bordar as 9 tamas, você vai bordar a mesma tama da ponta de baixo. Agora, aqui no alto, você vai pular uma tama. Na próxima, você faz a linha de 9. E vai fazer isso em todo o comprimento. Então, é só fazer a linha de 9, bordar a mesma tama aqui de baixo. Lá em cima, pula uma tama, borda 9. E vai fazer esse desenho também, ó, em todo o comprimento. Depois que você bordar em toda a carreira, nós vamos fazer agora a segunda carreira. Então, nós fizemos aqui no desenho a primeira e a segunda carreira. Estamos espelhando agora as mesmas carreiras para cima. Então, vou fazer agora a segunda carreira de cima. E do mesmo jeito, passa primeiro pelas mesmas 9 tamas. Assim que você bordar as 9 tamas, você vai fazer a ponta agora para cima. Então, a partir daquela tama do centro, você conta 1, 2 e borda a terceira. E vai fechar também os balõezinhos. Então, nesse desenho, eu já estou espelhando o outro lado. Só para ninguém se perder aqui no desenho da flor, que é a parte mais complicada aqui do nosso modelo. Passou de novo pelas 9 tamas. De novo, você tem aquela tama que você pulou. Ela é a primeira, você conta 1, 2 e borda a terceira. E também vai fazer o mesmo passo a passo até você fechar todos os balõezinhos.
Assim que você terminar as 2 carreiras, você tem esse resultado. Então, nós encontramos o centro do trabalho, bordamos a primeira e a segunda carreira e depois espelhamos a primeira e a segunda carreira para o outro lado. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira. A terceira carreira ainda é da florzinha. Você vai escolher essa linha de 7, nós sempre fizemos 9 pontos, mas o primeiro e o último ponto fazem parte do desenho. Então, nós só vamos contar essas tramas, ó, que não tem desenho. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para iniciar esse desenho e ficar mais fácil, você vai contar 2 tramas, sem contar essa do desenho. Você conta 1, 2 e vai bordar a trama 3, 4 e 5. Na parte de cima aqui do desenho. A mesma carreira, mas nós vamos fazer o desenho nessa parte de cima. Então, vai ficar desse jeito, ó. Você pula 2 tramas, borda 3 e fica com mais 2 tramas do outro lado. Agora, você vem aqui no centro, você tem aquela trama do centro, você vai bordar 2 tramas antes dela. Então, você tem 1, 2. Você borda 2 tramas antes, a trama do centro e 2 tramas depois. Agora, volta naquela carreira de baixo. Pula 2 tramas, ó, 1, 2, borda a trama 3, 4 e 5. Então, pula 2 tramas, borda 3 e fica 2 tramas do outro lado. E vai repetir isso em todo o comprimento. Você tem essa trama aqui do centro, 2 tramas antes, ó, você borda 2 tramas antes, a trama do centro e 2 tramas depois. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Depois, para o outro lado, a mesma coisa. Você já iniciou bordando aqui as 3 tramas na carreira de baixo. Então, aqui a gente já tem, ó, 2 tramas sobrando de um lado e 2 tramas sobrando do outro. Então, agora você já vai fazer o desenho aqui do alto. Você tem essa trama do centro, borda 2 tramas antes, 2 tramas antes, a trama do centro e 2 tramas depois. Chegando aqui ao final, você vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar 2 tramas sem bordar, ó. Uma, lembrando que a do desenho não conta. 1, 2, e vai bordar 3 tramas. Se você ainda tiver desenho, você continua fazendo essa contagem. Senão, você termina em linha reta. E você vem formando, ó, a primeira parte da nossa flor. Então, vem fazendo esse desenho em todo o comprimento. Assim que você terminar a terceira carreira, você tem esse resultado, ó. Então, a gente já fez metade da flor. Vamos espelhar agora a terceira carreira para o outro lado para finalizar a flor. Como a gente já tem a contagem pronta, agora ficou ainda mais fácil. Você começa bordando as 5 tramas do centro aqui da flor. Então, passa pelas mesmas 5 tramas. E agora faz aquela mesma contagem no alto. Você pula essa trama do desenho, a partir da próxima, você conta 1, 2, borda a trama 3, 4 e 5. Do mesmo jeito, ó, fica 2 tramas sem bordar de um lado, 2 tramas sem bordar do outro. Se tiver dificuldade, é só fazer aqui a mesma reta. Os desenhos ficam na mesma reta e, de novo, passa pelas mesmas 5 tramas. Então, se você não quiser fazer contagem, a partir dessa trama de baixo, ó, em linha reta, você borda as 3 tramas. Da maneira que você achar mais fácil. Então, borda 3 tramas no alto e as mesmas 5 tramas, ó, até formar as florzinhas. Então, agora é só você fazer esse passo a passo, ó, em todo o comprimento. Assim que você terminar de bordar toda a carreira, você tem esse resultado. Olha que lindo que fica essas flores. Você pode utilizar também em barrados menores, quando você tem uma toalha com um barrado pequeno, fazendo só essa carreira de flores. Olha que lindo que fica. Agora nós vamos bordar a carreira 4. A partir de agora, se você estiver bordando no pano de prato, você vai bordar mais 3 carreiras nas laterais. Se você estiver bordando barrado de toalha, você vai bordar aqui 4 carreiras. Então, você escolhe a quantidade de carreiras de acordo com o trabalho que você escolheu bordar. Então, a partir de agora, eu vou bordar a 4ª carreira.
Você pode bordar comigo todo um lado, depois você espelha para o outro lado. Pode bordar a quarta carreira, pausar o vídeo, bordar a quarta carreira para o outro lado, fazendo isso em todas as carreiras. Ou se você tem dificuldade em espelhar, você borda comigo todo um lado, depois você volta o vídeo a partir da carreira 4, e só virar o trabalho e seguir o mesmo passo a passo. O passo a passo também é bem fácil, então agora eu vou utilizar a cor mais escura. Escolhe a ponta de uma das flores. Nessa mesma reta, você tem a próxima trama vertical embaixo. Você borda uma trama à direita, essa trama que você marcou, e uma trama à esquerda. Então, a partir da ponta, é só você marcar a trama de baixo e bordar mais uma trama de cada lado. Agora, nessa mesma reta, você vai bordar a próxima trama vertical e mais uma frente. Vai bordar duas tramas. Olha que fácil, é só essa contagem que nós vamos fazer agora. Então, mais uma vez, nessa mesma reta, você vai bordar a próxima trama vertical e vai fazer uma linha de 7 tramas. E é só esse o passo a passo que você vai fazer. Nessa mesma reta, agora mudando de direção, borda duas tramas. E nessa mesma reta, ó, é só bordar a próxima trama vertical, sem pular nenhuma trama. E nessa mesma reta, borda 3. É só essa sequência que você vai fazer. Então, você tem as 3 tramas, então são sempre 3, 2 e 7. Depois você faz 2 e 3. E vai fazendo essa contagem em todo o comprimento. Nessa mesma reta, borda 2. Então, aqui eu já fiz 3, 2, então agora falta 7. Nessa mesma reta, borda 7. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a carreira 5. Para ficar ainda mais fácil a nossa contagem, você inicia na reta dessas tramas, ó, que fazem reta com aquelas 3 tramas das flores. Então, você marcou aquelas 3 tramas para bordar as flores, você tem as 3 na mesma reta. Na próxima trama vertical, você também borda 3. Então, você vai ter aqui na mesma reta, então, olha que fácil para você iniciar. E você vai bordar mais uma trama à sua esquerda. Vamos fazer primeiro o lado esquerdo. A contagem segue a mesma, só vai mudar a quantidade de tramas que você vai bordar. Então, nessa mesma reta, ó, sem pular, você vai bordar 2 tramas. É só bordar a próxima trama vertical. Nessa mesma reta, você borda a próxima trama vertical mais uma frente. Ó, de novo, 2 tramas. E agora, vamos bordar 3. Então, nessa mesma reta, a próxima trama vertical, você borda 3. Então, essa é a sequência que nós vamos fazer. 2 vezes 2 tramas e uma vez 3. Agora, você inverte. Essa mesma reta, borda 2 tramas a primeira vez. Borda 2 tramas a segunda vez. E aqui no centro, você vai bordar 5 tramas. Então, nessa mesma reta, ó, borda a próxima trama vertical e faz uma linha de 5. Olha que fácil, a mesma contagem que a gente fez na carreira 4. Então, de novo, fizemos a carreira de 5, nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical, borda a primeira vez 2 tramas, nessa mesma reta, borda 2 tramas a segunda vez, e nessa mesma reta, borda 3. Então, essa sequência que você vai bordar nessa carreira, vai fazer isso em todo o comprimento. Depois, para o outro lado, nós bordamos as 3 tramas do centro, depois mais uma trama para a esquerda. Agora, vamos bordar mais uma trama para a direita, para formar a carreira de 5. E agora também vamos seguir a mesma contagem. Dessa mesma reta, ó, borda a próxima trama vertical, vai fazer 2 tramas a primeira vez. Nessa mesma reta, borda a próxima trama, vai fazer 2 tramas a segunda vez. E nessa mesma reta, você vai bordar agora 3. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Depois faz 2 vezes 2 tramas e uma vezes 5.
vai seguindo esse passo a passo, ó, contornando todo o desenho, vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 6. Para quem está fazendo o pano de prato, essa vai ser a última carreira. Começa do mesmo jeito. Você tem aquela linha de 5 tramas, você marca as 3 do centro, que fazem reta, ó, com todas as outras carreiras do desenho. Nessa mesma reta, borda as próximas 3 tramas verticais. É só bordar as 3 na mesma reta, ó, desde lá do início da flor, ó, seguindo a mesma carreira. E essa carreira é bem fácil também, segue a mesma contagem. Nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical e borda 2. A primeira vez, nessa mesma reta, borda 2 a segunda vez, sempre, ó, sem pular as tramas, é só bordar a próxima trama vertical na mesma reta. Então, fiz aqui 2 vezes, nessa mesma reta, vou bordar 2 a terceira vez. E nessa mesma reta, eu vou bordar agora 3. Chegou aqui na ponta, sempre 3 tramas. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical e borda 2. Então, aqui eu tenho a primeira vez, nessa mesma reta, borda 2 a segunda vez. Nessa mesma reta, borda 2 a terceira vez. E nessa mesma reta, você agora borda 3. Então, essa sequência que você vai fazer. Então, você vai ter agora 3, depois 3 vezes 2 tramas e 3 de novo. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Essas 3 tramas são as mesmas que eu bordei aqui no início, ó. Você vem contornando o desenho, só seguir a mesma contagem. Agora, nós vamos bordar a 7ª e última carreira, que é para quem está bordando os barrados de toalha. Você vai escolher a ponta do desenho, onde você bordou aqui ó, as 3 tramas, ó. Você tem a flor, tem aqui a ponta. A partir dessa trama do centro, você borda a trama de baixo na mesma reta. Agora, nós vamos fazer uma argola. Então, você vai bordar. Então, nós vamos bordar para o lado esquerdo. Então, vira a ponta da agulha para o lado direito, lado contrário de onde você vai bordar. Você tem essa trama que você acabou de bordar. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda na próxima. Agora, volta a ponta da agulha na direção correta e volta aqui no mesmo lugar. Vamos fazer, ó, uma argolinha. Então, vamos bordar agora primeiro o lado esquerdo. Você vai bordar mais 2 tramas para o seu lado esquerdo. E agora, volta aquela mesma contagem. Nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical, borda 2 tramas. Nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical e borda 2 tramas. Nessa mesma reta, borda a próxima trama vertical e de novo borda 2 tramas. Só que agora nós vamos fazer mais uma argolinha. Então, de novo, inverte a ponta da agulha. Só que dessa vez nós não vamos pular uma trama igual a gente fez aqui. Então, nessa mesma reta, você só borda a trama de cima. Volta a ponta da agulha na direção correta, volta aqui no mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. Então, aqui nós vamos ter uma argolinha, só que ela é menor. Então, aqui nós temos uma argola maior e uma menor aqui do outro lado. Agora, volta a mesma contagem. Nessa mesma reta, borda a próxima trama e borda 2. Sempre tramas verticais, igual a gente está fazendo. Nessa mesma reta, borda a próxima trama, borda 2. Quando chegar aqui na ponta, você vai nessa mesma reta, bordar a próxima trama vertical, só que aqui você borda 3. E vamos fazer agora a argola maior. Inverte a ponta da agulha, nessa mesma reta, dessa vez, ó, você pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais 2 tramas à frente. E agora, vamos fazer o mesmo passo a passo. Então, vou fazer aqui até chegar na argolinha, depois a gente faz o outro lado. Então, nessa mesma reta, borda 2 tramas a primeira vez. Nessa mesma reta, borda 2 tramas a segunda vez. Nessa mesma reta, borda 2 tramas a terceira vez. A terceira vez, inverte a ponta da agulha, vai bordar a próxima trama com a ponta da agulha invertida.
volta a ponta da agulha de adição normal, volta aqui no mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Depois você volta para o outro lado, vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, aqui a gente já fez a argolinha, você vai bordar mais 2 tramas para o lado. E agora a gente segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, borda 2 tramas a primeira vez. Nessa mesma reta, borda 2 tramas a segunda vez. Nessa mesma reta, borda 2 tramas a terceira vez. Quando você borda a terceira vez, você vai fazer a argolinha. Então, estamos bordando para a direita, inverte essa agulha para o lado esquerdo. Nessa mesma reta, borda a próxima trama. Volta a ponta da agulha na direção correta. Volta aqui embaixo no mesmo lugar. E borda mais uma trama à frente. E agora, volta a mesma contagem. Nessa mesma reta, borda a próxima trama e borda 2. Nessa mesma reta, borda a próxima trama, borda 2. Quando chegar aqui na ponta, você vai nessa mesma reta, bordar 3. Agora, nós vamos fazer a argola maior. Então, estamos bordando para a esquerda, vira a ponta da agulha para a direita. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. E borda mais 2 tramas à frente. E de novo vai fazer o mesmo passo a passo que a gente acabou de fazer. E vai fazer isso em todo o comprimento. Então, agora eu vou espelhar todas essas carreiras para o outro lado. E já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de espelhar, olha o resultado maravilhoso que você consegue ter. Olha o efeito visual lindo desse modelo. O realce das cores também, olha como faz toda a diferença. Então, é um modelo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para panos de prato ou barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Então, eu estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.